Este diagrama consta matematicamente os 6.000 anos da providência da restauração de Deus para a salvação da humanidade. Através deste diagrama, observamos que a história da humanidade, desde o dia de Adão e Eva até os dias de hoje, que corresponde a 6.000 anos, está dividida em 3 grandes períodos, ou seja, 3 ciclos de 2.000 anos. Por exemplo, de Adão e Eva até os dias de Abraão, a Bíblia diz que ocorreu um período de 2.000 anos. De Abraão até os dias de Jesus, a Bíblia diz que ocorreu mais um período de 2.000 anos. E da época de Jesus até os dias atuais, ocorreu mais um período de 2.000 anos. Desta forma, totalizou-se 3 ciclos de 2.000 anos. Testemunhamos, através do estudo deste diagrama, que Deus é um ser matemático. Por essa razão, a história da humanidade vem se processando matematicamente até os dias de hoje, desde Adão e Eva até os dias atuais. Porque a história da humanidade não é simplesmente um decorrer da história de tempo, mas sim é uma história de recriação, é uma história de salvação, é uma história da recuperação da humanidade para retornar ao seu estado original através da providência da salvação de Deus. Se observarmos este diagrama, sempre no sentido vertical, a cada ciclo de 2.000 anos, notaremos que há uma repetição dos números 400, 400, 400, 400, 400, 120, 120, 120, 40, 400, 400, 21, 210, 210, 40, 400 e mais 400. Esses números vêm se repetindo matematicamente ao longo da história humana. Por quê? Os números 12, 4, 21 e 40, que eram números originais, foram perdidos com a queda de Adão e Eva. Por essa razão, Deus precisa recuperar novamente estes números através de uma providência do período de tempo, centralizado no número 10, que é o número da perfeição da volta. Por exemplo, a Bíblia diz que de Adão e Eva a Noé, ocorreu aqui um período de 1.600 anos, que corresponde a 10 gerações. E também ocorreu um período desde Noé até Abraão, ocorreu aqui um período de 400 anos, que corresponde também a 10 gerações. Por essa razão, esses números 12, 4, 21 e 40 precisam ser restaurados através do múltiplo do número 10. O número 12 vezes o múltiplo de 10, obtemos aqui o número 120. Noé levou 120 anos para construir uma arca em cima de uma montanha, de acordo com o pedido de Deus. Aqui ocorreu um período de 120 anos, desde o dia em que Abraão saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Exatamente 2.000 anos depois, ocorreu um período do Reino Unido de 120 anos. E exatamente 2.000 anos depois, ocorreu um período idêntico ao período anterior, que é chamado de período Reino Unido Cristãos, de mais 120 anos. O número 4 vezes o múltiplo de 10, obtemos aqui o número 40. A Bíblia diz que Jesus fez um jejum de 40 dias, Moisés fez 2 jejuns de 40 dias e Elias fez um jejum de 40 dias. O número 21 vezes o múltiplo do número 10, obtemos o número 210. Por exemplo, o número 21 corresponde aqui aos 21 anos de cativeiro de Jacó em Harã.
O número 210 corresponde aqui, exatamente no segundo ciclo de 2000 anos, ocorreu um período chamado de período de cativeiro e retorno dos judeus, de 210 anos. Exatamente 2000 anos depois, ocorreu um período semelhante, que é chamado de período de cativeiro e retorno papal, de também 210 anos. O número 40 vezes o múltiplo do número 10, que é o número da perfeição da volta, obtemos aqui o número 400. Por exemplo, o número 40, na época de Noé, ocorreu um dilúvio de 40 dias e 40 noites. E depois do dilúvio ocorreu também um período de 40 dias e 40 noites, até que as águas abaixassem. O número 40, observamos aqui ao longo do nosso diagrama de 6.000 anos, 400 anos do período de escravidão no Egito, 400 anos de perseguição pelo Império Romano, mais aqui 400 anos do período dos juízes, 400 anos do período dos patriarcas, 400 anos do período do reino divididos, 400 anos do período do reino divididos, do Francos do Leste, Francos do Oeste, 400 anos de preparação para a vinda do Messias, e mais aqui embaixo nós temos um período semelhante ao período anterior de 400 anos. A Bíblia diz que de Adão e Eva a Noé ocorreu um período de 1.600 anos que corresponde a 10 gerações. De Noé a Abraão ocorreu aqui um período de 400 anos que também corresponde a um período de 10 gerações. Na época de Noé, Noé levou um período de 120 anos para construir uma arca em cima de uma montanha. Depois que Noé finalizou a arca, Deus enviou o dilúvio de 40 dias e 40 noites. E depois do dilúvio ocorreu um período de 40 dias e 40 noites até que as águas abaixassem. Mas, na família de Noé, depois de todo esse fundamento que Noé havia feito, obedecendo Deus absolutamente, a Bíblia diz que Deus não pôde iniciar na família de Noé uma providência maior para receber o Messias. Por quê? O fundamento de fé que Noé havia estabelecido através do dilúvio de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que este fundamento foi anulado devido ao fracasso de Cã. Por essa razão, a providência de Noé foi prolongada a mais 400 anos até a época de Abraão. Na época de Abraão, Deus pediu para que ele oferecesse sacrifícios, para que ele dividisse uma novilha no meio, separando o bem e o mal. Dividisse um carneiro e uma cabra também, separando do bem e do mal. Que dividisse também um casal de pombo, para que fosse dividido o mal do bem. Mas, durante a oferta de Abraão, a Bíblia diz que aves de rapina desceram sobre a oferta de Abraão e novamente o fundamento foi invadido por Satanás. Por essa razão, a providência de Abraão foi prolongada a Isaque e até Jacó, que corresponde à terceira geração. Portanto, neste período de Noé a Abraão de 400 anos, ocorreram vários períodos. Ocorreram aqui um período de 120 anos, o período de 40 anos, o período de mais 21 anos e o período de 40 anos. Este período de 120 anos durou desde o dia em que Abraão, a chamado de Deus, saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilhas. Durou um período de 120 anos. O período de 40 anos a seguir durou desde o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilha até o dia em que ele recebeu a bênção de Deus e de seu pai Isaque e foi trabalhar com o seu tio Labão em Harã. Por essa razão, aqui a Bíblia diz que ocorreu um período da família dividida de 40 anos. A seguir, durou aqui um período de 21 anos de cativeiro de Jacó em Harã. Trabalhou 7 anos para casar com Lia, mais um período de 7 anos para casar com Raquel, e mais um período de 7 anos para retornar para Canaã e reconciliar-se com seu irmão Esaú.
e durou então um período de 21 anos. Do dia em que Jacó foi para Canaã e reconciliou-se com seu irmão Esaú, até o dia em que Jacó foi visitar José no Egito, durou um período de 40 anos de preparação para Jacó ir para o Egito com os seus 70 membros da família, visitar o seu filho José, que era ministro do Egito. E finalmente, a Bíblia diz que finalizou um período de 2000 anos. Completando este período de 2000 anos, Jacó, na família de Jacó, finalmente Deus pôde estabelecer um fundamento vitorioso a nível familiar. Mas Deus não poderia enviar o Messias nessa época, porque Deus havia apenas constituído um fundamento vitorioso a nível familiar. Para que Deus pudesse enviar o Messias, para que o Messias pudesse vir à humanidade e dar à humanidade a redenção do pecado, tanto a nível espiritual quanto a nível físico, Deus precisava então de constituir um povo mais bem preparado. E desta forma, ocorreu aqui o segundo ciclo de 2000 anos. Iniciando-se pelo período de 400 anos de escravidão dos israelitas no Egito. Este período de escravidão no Egito de 400 anos ocorreu devido ao fracasso de Abraão nas ofertas. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus permitiu que os israelitas se submetessem a uma escravidão no Egito por longos 400 anos, para que esses 400 anos estabelecesse uma condição de pagar por indenização a idade, identidade, tempo e imagem, os 1600 anos do período de 2000 anos anterior, que corresponde ao período de Adão e Eva até Noé, que é a idade de identidade e tempo simbólico da providência do ciclo de 2000 anos anterior. Logo a seguir, ocorreu aqui um período chamado período dos juízes de 400 anos. Este período durou desde o dia em que os israelitas regressaram para Canaã até o dia em que o rei Saul foi coroado o rei pelo profeta Samuel. Portanto, esse período dos juízes veio com o propósito de restaurar por indenização o período de escravidão no Egito, que foi novamente invadido por Satanás, devido à incredulidade dos israelitas terem retornado para Canaã, ou seja, terem regressado para Canaã, centralizado em Josué no lugar de Moisés. Por essa razão, o propósito dos 400 anos do período dos juízes foi para restaurar por indenização os 400 anos do período anterior que foi invadido por Satanás. E desta forma, dentro da providência da restauração de Deus, restaurou a idade, identidade, tempo e imagem, os 400 anos de Noé até Abraão, que corresponde à idade de identidade e tempo simbólico dentro da providência da restauração de Deus, através do período de tempo. Aqui ocorreu um período do Reino Unido de 120 anos. Da mesma forma que os israelitas puseram sobre o fundamento de 400 anos do período dos juízes para restaurar o período de escravidão no Egito, que foi invadido por Satanás devido à incredulidade dos israelitas, da mesma forma, o rei Saul, com seu reinado de 40 anos, deveria estabelecer um fundamento de fé para restaurar os 40 anos da vida de Moisés no palácio do faraó e depois construir o templo santo para receber o Messias. Mas, tal como na época de Moisés, o rei Saul caiu na infidelidade e a providência foi prolongada aos 40 anos do rei Davi, aos 40 anos do rei Salomão e finalmente completando o período do Reino Unido de 120 anos. Este período veio para restaurar por indenização
o período de 120 anos do período de 2000 anos anterior. A seguir ocorreu aqui um período do reino dividido de Israel do Norte e de Judá do Sul, que durou 400 anos. Este período durou desde o dia em que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Portanto, esse período de 400 anos veio para restaurar por indenização o segundo ciclo de 2000 anos, que corresponde à providência da idade de identidade, tempo e imagens, os 40 anos da família dividida da época de Abraão. A seguir ocorreu um período aqui de cativeiro e retorno dos judeus. Na época do período do reino dividido, o povo de Israel do Norte, devido à falta de fé do povo de Israel do Norte, esse povo foi levado cativo pela Assíria. Logo depois, o povo de Judá do Sul, também pela falta de fé do povo, foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor, e lá ficaram cativos durante 70 anos na Babilônia. E foram libertados somente depois, através de um decreto real de Ciro, o rei da Pérsia, que a Babilônia teve a queda sobre a Pérsia. Portanto, os israelitas ficaram 70 anos cativos na Babilônia e levaram mais 2 períodos de 70 anos para retornar para Jerusalém, centralizado em Neemias, e recomeçar então a reconstruir os templos e os muros e se preparar como uma nação escolhida para receber o Messias. Portanto, esse período de 210 anos do período cativeiro e retorno dos judeus veio para restaurar por indenização o segundo ciclo de 2000 anos, de Abraão até Jesus, os 21 anos de cativeiro em Harã. É impressionante o estudo da história humana. Através do estudo da história humana, nós presenciamos que Deus é um Deus perfeito e absoluto. Da mesma forma que Jacó ficou 21 anos cativos em Harã, 7 anos para casar com Lia, 7 anos para casar com Raquel e mais 7 anos para retornar, para regressar para Canaã. Aqui, os judeus ficaram 70 anos cativos, mais 2 períodos de 70 anos para regressar para Jerusalém e recomeçar então uma nova providência centralizada no profeta Malaquias para receber o Messias. E desta forma, iniciou-se um período de preparação para a vinda do Messias de 400 anos centralizados no profeta Malaquias. Na profecia de Malaquias 4:5, dizendo que Deus iria enviar o Elias antes que viesse o grande e temível dia do Senhor. Por essa razão, quando os israelitas regressaram para Jerusalém, centralizado em Neemias, começou a reconstruir os templos e os muros e começou a fazer a reforma da política e da religião para colocar-se como uma nação escolhida para receber o Messias. E no decorrer de 400 anos, finalmente, Jesus então pôde nascer aqui na terra. Mas, como os senhores são conhecedores de que Jesus foi crucificado, será que a crucifixão de Jesus era a vontade de Deus? Será que, através da crucifixão de Jesus, ele poderia dar à humanidade a salvação completa, tanto a nível espiritual quanto a nível físico? Vejamos nas palavras, nas passagens bíblicas, que diz em Atos capítulo 7, versículo de 51 a 53. A Bíblia diz que a crucifixão de Jesus foi um ato de homicídio e de traição do povo. Se nós lermos em João capítulo 6, versículo 28 a 29, o povo perguntava para Jesus: o que faremos para praticar a obra de Deus? Jesus dizia: a obra de Deus é esta,
acrediteis naquele o qual ele enviou. Jesus pedia para que o povo acreditasse nele. Por quê? Mesmo Jesus, sendo fruto da história humana, vindo à humanidade na posição de Messias, como um homem perfeito para dar a redenção do pecado original, tanto a nível espiritual quanto a nível físico, ele só poderia realizar a sua missão com sucesso se o povo acreditasse que ele fosse o Messias. Por essa razão, Jesus disse, para que o povo acreditasse nele. Se nós lermos também em João capítulo 5, versículo 43 a 46, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Jesus, que veio como Messias, o povo não queria recebê-lo. Mas se vier um outro que não é Messias, Jesus disse que o povo haveria de recebê-lo. Se nós lermos também em Mateus capítulo 23, 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne a sua ninhada debaixo de suas asas, e tu nunca me quiseste. Por esta razão, Jesus trabalhou arduamente propagando a sua boa nova do Evangelho ao povo escolhido de Israel, ao povo judeu. Porque Jesus precisava fazer qualquer coisa para que o povo acreditasse que ele era o Messias. Por essa razão, Jesus começou a realizar as obras. Como diz em João capítulo 10, versículo 38, se não quiserdes crer em mim, crede pelo menos nas minhas obras, e saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O povo continuava perseguindo Jesus, dizendo que era por Beelzebul, chefe dos demônios, que Jesus então realizava as obras. Quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras, em relação às suas obras, era um fato confirmado, Jesus orou desta forma, como está escrito, como os senhores poderão consultar a sua Bíblia, em Mateus 23, 39. Jesus diz: Pai, se for possível, passe longe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia plenamente que se Jesus morresse na cruz, ele não poderia dar a salvação completa à humanidade. E Jesus orou desta forma, não por fraqueza física, como muitos acham, mas Jesus orou dessa forma por 3 motivos. O primeiro motivo era por Deus. Deus preparou um povo durante 4.000 anos para enviar o Messias. Jesus era o fruto da história de 4.000 anos de lágrimas e sofrimento da humanidade. Por essa razão, se Jesus fosse crucificado, Jesus não poderia dar a alegria completa a Deus. Jesus não poderia realizar plenamente a sua missão. Por essa razão, Jesus orou dessa forma, porque Jesus tinha em seus ombros uma grande responsabilidade para realizar aqui na terra o propósito de Deus, que é a realização do reino dos céus. O segundo motivo, Jesus orou por toda a humanidade. Se a humanidade que sofreu durante 4.000 anos da história crucificasse Jesus, a humanidade teria que esperar mais um longo período até que o Messias pudesse voltar novamente para dar à humanidade a redenção do pecado original, inerente na natureza humana. Confirmemos esta verdade nas palavras do apóstolo Paulo, que era um apóstolo dedicador, fiel à missão de Cristo. Foi o homem que mais escreveu
o livro do Novo Testamento. Foi o homem que mais propagou o cristianismo ao redor do mundo, foi o apóstolo Paulo. Confirmemos as suas palavras escritas em Romanos capítulo 7, versículo 22 a 24. Logo após a morte de Cristo, ele disse: pelo meu espírito eu estou sujeito à lei de Deus, mas pelo meu corpo físico eu estou sujeito à lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? O homem que veio para livrar a humanidade da morte, do pecado original, era Jesus. Por essa razão, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, deu a sua própria vida para a salvação da humanidade, Jesus só pôde dar uma salvação parcial à humanidade, que é a salvação espiritual. Pelo fato de Jesus ter sido crucificado, Jesus disse que voltaria novamente. Tanto é que Jesus disse em João 16:12 e João 16:25, Jesus disse: eu ainda tenho muito que vos lhe dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Jesus estava apontando em um outro período, de uma outra época distante. Mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em parábolas, mas abertamente e claramente falará acerca do Pai. Jesus deixou bem claro que a sua segunda vinda era necessária. Confirmemos as palavras do apóstolo Paulo, que está escrita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Ele diz que a crucifixão de Jesus foi um ato de ignorância do povo. Quando ele diz: nenhum dos príncipes deste mundo reconheceu Jesus, porque se tivesse reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por esta razão, Jesus disse que voltaria novamente. Mas será que Jesus voltará das nuvens, como diz a Bíblia literalmente, ou ele voltará fisicamente? Na época de Jesus, no Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus, havia duas profecias. A profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, dizia que Jesus viria das nuvens. Um outro profeta que tinha grande credibilidade, tanto quanto Daniel no Velho Testamento, dizia, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, dizia que Jesus nasceria em carne, com um corpo físico, nasceria em Efrata, em Belém. Portanto, Jesus veio fisicamente. E a profecia de Daniel não foi cumprida. Tanto é que o povo acha que a profecia do Velho Testamento de Daniel poderá realizar-se nos dias de hoje. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo de 13 a 14, que as leis e os profetas tiveram a palavra até João. Vejamos claramente se a volta de Cristo neste período será fisicamente ou será espiritualmente. Vejamos através do terceiro ciclo de 2000 anos. Como nós sabemos, o terceiro motivo de Jesus ter orado daquela forma era preocupado com o povo escolhido. Porque se o povo escolhido crucificasse Jesus, o povo escolhido, além de perder os qualificativos de povo escolhido, o povo iria passar por um grande sofrimento no futuro. E foi o que aconteceu. Vejamos, no terceiro ciclo de 2000 anos, iniciou aqui um período de perseguição pelo Império Romano aos cristãos. Logo após a morte de Cristo, esse período de perseguição pelo Império Romano durou 400 anos. Da mesma forma que, devido ao fracasso de Abraão nas ofertas,
a sua descendência tiveram que se submeter a um período de 400 anos de escravidão no Egito. Devido o povo escolhido não ter recebido Jesus e ter crucificado Jesus, o povo se submeteu a um período idêntico ao período de escravidão no Egito. Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano ao longo dos 400 anos. Os gladiadores romanos saíam decepando a cabeça dos cristãos com as suas espadas. Os cristãos eram jogados para que os leões devorassem vivos. Portanto, durante 400 anos, os cristãos tiveram uma terrível perseguição pelo Império Romano. E somente em 313 o imperador Constantino reconheceu publicamente o cristianismo como a religião do Estado. Mas como Roma é muito grande e na época não tinha a tecnologia que temos hoje, como a imprensa, o jornal, a televisão, o telefone, os meios de comunicações, portanto, até que essa notícia do imperador Constantino fosse propagada, fosse divulgada a todo o Império Romano, iria levar muito tempo, e foi o que aconteceu. Somente em 392, Teodósio I declarou oficialmente o cristianismo como a religião do grande Império Romano. E somente nessa data, as perseguições aos cristãos cessaram. Por essa razão, este período de perseguição pelo Império Romano de 400 anos veio para restaurar por indenização a providência de Deus na idade de identidade e tempo substancial, os 400 anos do período de escravidão no Egito, que era a providência de Deus na idade de identidade e tempo em imagem. Logo a seguir ocorreu aqui um período de 400 anos do período patriarcal. Aqui os israelitas eram conduzidos pelos juízes, que foi um período de 400 anos dos juízes. Aqui ocorreu um período de 400 anos onde a igreja eram conduzidos pelos patriarcas. Portanto, esse período durou desde o dia em que Teodósio I declarou o cristianismo como a religião oficial do grande Império Romano, até o dia em que o imperador Carlos Magno foi coroado, em 800 anos depois de Cristo. Este período veio para restaurar por indenização o período de 400 anos do ciclo de 2000 anos anterior. Logo mais tarde ocorreu aqui um período do Reino Unido Cristão de 120 anos. Esse período durou desde a coroação do imperador Carlos Magno até o dia em que Henrique I foi eleito rei da Alemanha em 919 depois de Cristo. Portanto, esse período de 120 anos do período do Reino Unido veio para restaurar por indenização o período de 120 anos do período anterior. A seguir ocorreu aqui um período do reino divididos do Francos do Leste e do Francos do Oeste. Este período durou desde o final do período do Reino Unido Cristão até o dia em que o Vaticano foi transladado em 1309 para Avião do Sul da França. Portanto, esse período de 400 anos do período do reino dividido veio para restaurar por indenização os 400 anos do período do ciclo de 2000 anos anterior. Da mesma forma aqui que ocorreu um período do cativeiro dos judeus, aqui ocorreu um período do cativeiro dos papas em Avião do Sul da França. Esse período de 210 anos durou desde o dia em que o Papa Clemente V transladou o Vaticano, ou seja, a Santa Sé, em 1309 para Avião do Sul da França, e lá ficaram 70 anos cativos até que regressaram para Roma e viram a Revolução Religiosa centralizada em Martinho Lutero em 1517. Impressionante. Há 4.000 anos anterior ocorreu aqui 21 anos de cativeiro de Jacó em Harã. Exatamente 2.000 anos depois ocorreu um período de 210 anos do cativeiro dos judeus na Babilônia. Exatamente 2.000 anos depois ocorreu um período de cativeiro dos papas em Avião do Sul da França. Deus
é matemático e absoluto. Depois que ocorreu esse período do cativeiro e retorno dos papas, depois que os papas retornaram para Roma, da mesma forma que os judeus retornaram para Jerusalém e começaram o período de preparação para a vinda do Messias, os papas, ao retornarem para Roma e viram a revolução religiosa centralizada no personagem chamado Martim Lutero, iniciou-se aqui um período de preparação para a segunda vinda do Messias. Da mesma forma que antes da vinda de Jesus ocorreu um período de 400 anos de preparação, e este personagem que veio 400 anos antes de Cristo foi o profeta Malaquias. Da mesma forma, antes que possamos receber o Senhor do segundo advento, deve ocorrer um período de 400 anos antes de recebermos o Senhor do segundo advento. E este período, certamente, é o período que ocorreu em 1517, que foi a Revolução Religiosa centralizada em Martim Lutero. Portanto, qual será a data em que possamos receber o Senhor do segundo advento? Antes de fazer a conta na lousa, eu gostaria de convidar os senhores que estão presenciando este diagrama a fazer uma matemática comigo. Período de escravidão no Egito, 400 anos, mais 400 anos dá 800 anos. Mais 120 anos do período do Reino Unido dá 920 anos. Mais 400 anos do período do Reino Dividido dá 1320 anos. Mais 210 anos dá um período de 1530 anos. Mais 400 anos totaliza-se um período de 1930 anos. De acordo com a Bíblia Sagrada, até o ano de 1930 anos, Jesus veio à humanidade. De acordo com a Bíblia Sagrada, até o ano de 1930, Jesus veio à humanidade. Façamos aqui uma conta do ciclo de 2000 anos depois de Cristo. Período de perseguição pelo Império Romano, 400 anos, mais 400, 800, mais 120, 920, mais 400, 1320, mais 210, 1530, mais 400, 1930 anos. Da mesma forma, até o ano de 1930 anos, está aberta aqui na Terra a possibilidade de recebermos o Senhor do segundo advento. Vejamos por quê. Se antes do nascimento de Jesus veio o profeta Malaquias, antes de 1930 veio o personagem chamado Martim Lutero, representando o personagem que veio há 400 anos antes de Cristo. Era Malaquias, profeta Malaquias. Portanto, em 1517, ocorreu a Revolução Religiosa. De acordo com o diagrama da identidade de tempo providencial, que é a providência de Deus para a restauração da humanidade através do período de tempo, deve sempre ocorrer um período de 400 anos de preparação. Portanto, 1517, que ocorreu a Revolução Religiosa, mais 400 anos de preparação, obtemos aqui uma soma, ou seja, uma data de 1917. Portanto, entre 1917 a 1930, neste período está aberta a possibilidade do nascimento do Senhor do segundo advento, de 1917 a 1930.
Nesta data, em 1917, 400 anos, exatamente 400 anos depois da Revolução Religiosa, centralizada em Martinho Lutero, ocorreu num vilarejo chamado Fátima, no centro do país de Portugal, situado entre a cidade de Lisboa e Coimbra, ocorreram 3 segredos. O primeiro segredo de Fátima, que se referia à Primeira Guerra Mundial, o segundo segredo de Fátima, que se referia à Segunda Guerra Mundial. Mas o terceiro segredo de Fátima, que ocorreu todos em 1917, não foi revelado à humanidade até os dias de hoje, pelos 5 papas que dessa revelação tomaram conhecimento. Portanto, de acordo com o nosso diagrama, de 6.000 anos, a possibilidade do Senhor do segundo advento nascer aqui na Terra entre 1917 a 1930. Portanto, a revelação que nós tínhamos para passar para os senhores era acerca desta data que representa o nascimento do Senhor do segundo advento. Se nós estudarmos este paralelo histórico, os 3 ciclos de 2000 anos, nós observamos, nós somos testemunhas de que a providência de Deus se processou matematicamente. E de acordo com o diagrama de identidade temprovidencial, Deus vem trabalhando matematicamente e absolutamente ao longo da história humana. Por essa razão, se Jesus disse que voltaria novamente à humanidade, a época em que Jesus deve voltar é a data entre 1917 a 1930. Mas será que o Senhor do segundo advento virá das nuvens ou virá com corpo físico? Vejamos através deste gráfico que iremos fazer agora. Há 900 anos antes de Cristo, veio o profeta Elias. O profeta Elias veio com o propósito, com a missão de preparar o povo para entregar para Cristo. Mas, de acordo com a falta de fé do povo, a Bíblia diz que Elias foi para o mundo espiritual. Como diz aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 400 anos antes de Cristo, veio o profeta Malaquias profetizando, dizendo que Deus iria enviar o profeta Elias novamente. Como diz na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Portanto, de acordo com a profecia de Malaquias, o povo estava aguardando mais a volta de Elias do que o próprio Cristo, porque Jesus só poderia vir somente depois que Elias estivesse já reinando aqui na terra, ou somente depois que eles presenciassem a volta de Elias. Mas antes que houvesse qualquer notícia de Elias, os discípulos de Jesus colocaram-se diante da sociedade judaica, dizendo que Jesus era o Messias. Aí o povo perguntavam para os discípulos de Cristo: se Jesus é o Messias, cadê o Elias que deveria vir, de acordo com a profecia de Malaquias 4:5, que tinha uma grande credibilidade perante o povo judeu? Aí os discípulos não sabiam responder e levaram a notícia até Jesus. E Jesus disse que Elias que deveria vir era João Batista. Como diz aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 13 a 14.
porque as leis e os profetas tiveram a palavra até João. Se quereis compreender, é ele, o Elias, que deveria vir. Da mesma forma, Jesus veio há 2000 anos atrás, para realizar aqui na terra o propósito de Deus. Da mesma forma que Elias veio há 900 anos antes de Cristo para realizar o propósito de preparar o povo para entregar para Jesus. Da mesma forma, Jesus veio há 2000 anos atrás para realizar o propósito de entregar o povo para Deus. Da mesma forma que Elias foi para o mundo espiritual devido à falta de fé do povo, Jesus também teve que ir para o mundo espiritual da mesma forma que Elias foi, devido à falta de fé do povo. Se nós lermos aqui em Lucas, capítulo 23, 34, quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por essa razão, Jesus disse que voltaria novamente. Jesus disse que voltaria novamente. Como diz em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Como diz aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 25. Como diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 4 a 6. Como diz em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Como diz aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Em Lucas 18, 8, Jesus disse: Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Se Jesus viesse literalmente, como está escrito na Bíblia Sagrada, se ele viesse das nuvens, cantando junto com os anjos, haveria motivo do povo não acreditar nele? Porventura, quando vier o Filho do Homem novamente, ele achará fé na terra? Porque na época que Jesus veio, há 2000 anos, ele não achou fé na terra. Foi por essa razão que Jesus disse essas palavras. Em Lucas 17, 25, a Bíblia diz: Quando vier o Filho do Homem novamente, convenha que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Se Jesus viesse das nuvens, como diz literalmente, haveria alguma necessidade dele padecer muito e ser reprovado? De forma alguma. A palavra nuvens na Bíblia Sagrada diz mundo sagrado, mundo bom, mundo superior. Da mesma forma que Jesus disse numa passagem bíblica: Eu desci do céu, sendo que ele havia nascido de Maria. Se nós observarmos em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, Jesus está constantemente advertindo nas passagens bíblicas: vigiai, vigiai, porque na vinda de Cristo ele poderá vir como ladrão. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 4 a 6, Jesus disse que ele não viria como ladrão para aqueles que estivessem na luz. Em Mateus 16, 27, Jesus diz que definitivamente a sua segunda vinda iria acontecer. Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz que o Messias nascerá de uma mulher. Da mesma forma como diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que o Messias nasceria em Efrata, em Belém, com o corpo físico. De acordo com a lei de Deus, de acordo com os princípios universais, uma pessoa que vai para o mundo espiritual, ele não retorna mais fisicamente. Da mesma forma que Elias foi para o mundo espiritual, e como diz em Malaquias 4:5, dizendo que Elias iria voltar, seria uma outra pessoa que vem com a mesma missão de Elias.
Por essa razão, João Batista veio na mesma época de Jesus para completar a missão que Elias não conseguiu completar há 900 anos antes de Cristo. Da mesma forma que aconteceu com Elias, a pessoa que vem para completar a obra inacabada de Cristo, deixada 2000 anos atrás, esta pessoa é o Senhor do segundo advento. Como diz em João, capítulo 16, versículo 25. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele não falará mais em parábolas, mas ele abertamente falará acerca do Pai. Esta era a revelação que nós tínhamos para os senhores nos dias de hoje. Como diz em Amós capítulo 3, versículo 7, da mesma forma que aconteceu na época de Noé, na época da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus avisou Ló que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Da mesma forma que ocorreu na época de Jesus, será que não ocorrerá nos dias de hoje? Na época de Noé, Deus avisou todas as pessoas ao mesmo tempo que o dilúvio iria acontecer, ou avisou somente a família de Noé? Deus avisou somente a família de Noé. E quando Noé propagou essa notícia dizendo que o dilúvio iria acontecer, e quando ele começou a construir a arca em cima de uma montanha, o povo começou a perseguir Noé, a zombar de Noé, dizendo que Noé era um louco, construindo uma arca tão grande em cima de uma montanha. E desta forma veio o dilúvio, todos foram exterminados. Da mesma forma que ocorreu na época de Jesus, Deus avisou toda a humanidade ao mesmo tempo que Jesus iria nascer, ou avisou somente a poucas pessoas? Deus avisou somente a poucas pessoas, a José e Maria, a Zacarias, a João Batista, a Ana a profetisa, aos 3 reis magos. A responsabilidade humana era de propagar a notícia de que Jesus era o Messias. Mas quando Jesus colocou-se diante da sociedade judaica, diante do seu povo preparado há 2000 anos, 400 anos de período de escravidão no Egito, 400 anos do período dos juízes, 120 anos do período do Reino Unido, 400 anos do período do Reino Dividido, 210 anos de cativeiro dos judeus, mais 400 anos de preparação para a vinda do Messias. Deus preparou esse povo durante todo esse período. Mas quando Jesus colocou diante desse povo tão bem preparado, o povo começou a perseguir Jesus, dizendo que Jesus era um destruidor das leis mosaicas. E Jesus foi considerado pior do que o maior ladrão nacional, que era Barrabás. E dessa forma Jesus foi então crucificado. Por essa razão Jesus disse que voltaria novamente. Da mesma forma, na época do Senhor de segundo advento, Deus não vai revelar a todas as pessoas ao mesmo tempo, porque existe na vida humana uma lei chamada Lei da Responsabilidade Humana. Quando Jesus mesmo disse acerca dessa lei, em João 8,32, em Gênesis 2,17, em Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, devido à lei da responsabilidade humana, Deus não vai anunciar a toda a humanidade que o Senhor do segundo advento virá na terra. Mas as pessoas que receberem a notícia acerca do nascimento, sobre a vida do Senhor do segundo advento, essas poucas pessoas irão propagar ao mundo que o Senhor do segundo advento deverá nascer entre 1917 a 1930. Se ele deverá nascer nessa data de acordo com o diagrama da identidade e tempo providencial, isso já aconteceu há muito tempo atrás. O que nós estamos fazendo aqui hoje, divulgando através deste vídeo o diagrama da identidade e tempo providencial, que é a história da restauração da humanidade através da providência da salvação de Deus, aos senhores que estão aí nos ouvindo,
é a propagação da mesma forma que ocorreu na época de Noé e na época de Jesus. Nós estamos então fazendo isso para os senhores através desse estudo que nós então completamos até este momento. Gostaria de, neste momento, agradecer a sua atenção por compartilhar conosco este tempo de estarmos na luz do nosso Senhor, para que nós possamos, desta forma, então, encontrarmos com a realidade da era do completo testamento. Por essa razão, Deus dá a cada um de nós o direito da dúvida, mas Deus também dá a cada um de nós o direito da busca, da procura, da pesquisa, para nós então sabermos mais claramente se tudo isso que nós pronunciamos neste momento está de acordo com a vontade de Deus ou se não está de acordo com a vontade de Deus. Por essa razão, neste momento eu faço um convite aos senhores a participar de um seminário, de uma conferência especial aos domingos, das 9 às 17 horas, gratuitamente, de acordo com o endereço que está na capa do vídeo. Agradeço a sua atenção e o muito obrigado. Brilhe a luz do céu que ilumina este mundo. A idade de pecado e sofrimento está chegando a um fim e a nova idade de paz eterna sob um único Deus está amanhecendo.
Cerimônia da Coroa da Paz dos Verdadeiros Pais. A cerimônia da bênção para registro no Reino de Deus da Nação Unificada da Paz Cósmica. Chan Ir-Guk. Um evento santo foi realizado, anunciando o reinado de paz e o estabelecimento completo do céu na terra. A bênção para registro na Nação Unificada da Paz Cósmica, Chan Ir-Guk, para a revolução do verdadeiro coração e para a verdadeira revolução e verdadeira liberdade e a coroação do Rei da Paz. Os líderes e comunidades das nações do mundo participaram, oferecendo suas congratulações no começo da era histórica. Eu gostaria de expressar minha gratidão e respeito ao reverendo e senhora Sun Myung Moon, que dedicaram sua vida inteira para a paz e unificação na Península Coreana e para a realização da paz mundial. Antes da cerimônia principal, o honorável Kim Min-ha, conselheiro do presidente da Coreia, com relação à unificação da Coreia, falou sobre os desafios de criar as bases da paz e como o trabalho do reverendo Sun Myung Moon está confrontando esses desafios. Esta é a apresentação de vídeo que retrata a vida e as realizações do reverendo e senhora Moon. Figuras importantes que fizeram uma contribuição significante ao curso para a paz ou à unificação do norte e sul da Coreia são presenteados com prêmios da paz. Senhoras e senhores, entrar na era depois da vinda do céu é um momento de verdadeira liberação e completa liberdade que é sem precedente na história e nunca será repetido no futuro. E o discurso através do qual o reverendo Moon anuncia a abertura do reinado da paz e a completa determinação do céu e terra é lido. Representantes da nação do leste e oeste nomeiam o reverendo e senhora Moon como os campeões e rei e rainha da paz. Doutor e senhora Moon, vocês são os campeões da paz e nós os convidamos a ocupar a posição de rei e rainha do amor verdadeiro e da paz. Em nome do senhor Yasuhiro Nakasone, ex-primeiro-ministro do Japão, a delegação japonesa e todos os congressistas que enviam suas mensagens congratulatórias, eu, por este ato, nomeio o reverendo e senhora Moon como Rei da Paz, seguindo a cerimônia da Coroa da Paz, realizada no prédio do Senado dos Estados Unidos da América em março deste ano. Os ensinamentos do reverendo Moon podem ser substancializados através de seu movimento para a realização da paz mundial por meio de famílias verdadeiras. Por isto, nós sentimos esperança que algum dia toda a humanidade possa estar unida como uma só, indo além da nacionalidade, religião e raça. Logo após uma bonita canção da paz, os líderes religiosos dão boas-vindas ao reverendo e senhora Moon, que entram e o saguão se enche de um caloroso aplauso. Um anúncio do céu é feito pedindo que o céu diretamente oficie os procedimentos, representando os 5 grandes santos, milhões das famílias abençoadas no mundo espiritual e todas as pessoas mundiais. Dr. Reverendo Chun Hwan Kwak e líderes representativos oferecem solenemente uma placa especial que nomeia o Reverendo Moon como o Rei da Paz. A cerimônia para honrar o Rei da Paz foi realizada na Coreia após eventos semelhantes em Israel e na América.
A pátria de Deus foi estabelecida. O mundo eterno de paz realizado no céu e terra, que une as nações espirituais e físicas, raças, homem e mulher, e mente e corpo através do amor verdadeiro. Agora, esperanças honestas da humanidade para o futuro podem começar a ser concebidas. Você jura que você realizará a sua responsabilidade como povo da nação unificada para a paz cósmica no tempo da determinação da paz perpétua e tranquilidade? Esta cerimônia de bênção habilita as pessoas a tornarem-se cidadãos do reino de Deus, limpando-as do pecado original e dando-lhes renascimento através da vida verdadeira, do amor verdadeiro e da linhagem verdadeira. Começando com 3 casais em 1960, a bênção sagrada cresceu em todo o mundo para se tornar um movimento para a salvação de nações e de toda a humanidade. Pessoas do mundo inteiro participaram deste evento por transmissão via internet. Fazem 70 anos desde que o Reverendo Moon foi pela primeira vez chamado por Deus como Salvador, Messias, Senhor da segunda vinda e os verdadeiros pais da humanidade. O Reverendo e Senhora Moon triunfaram sobre todos os obstáculos e foram reconhecidos em ambos os mundos, o espiritual e na terra. Olhando para trás, foi um longo caminho de restauração por indenização. Com uma mão, o Reverendo Moon alcança o céu e na outra ele segura a terra. Dias incontáveis de solidão foram gastos endireitando o eixo sobre o qual a história se move. Palavras de verdade espalham luz sobre os segredos de Deus, sobre o mundo espiritual e a história humana. Centenas de milhões de casais estão se esforçando para estabelecer o ideal da família verdadeira, tanto no céu como na terra. Organizações e instituições para a paz foram estabelecidas nos campos entre os credos. A educação da mídia. As artes e esportes. Ciência e tecnologia. E assistência e desenvolvimento. É mais que comprovado que hoje, após a era da Guerra Fria, o trabalho do Reverendo Moon floresceu em um movimento que promove os verdadeiros ideais familiares em aproximadamente 190 nações, patrocinando os esforços para a paz global. Marchas da paz em Israel e na Palestina. Serviço para a paz. O movimento para a renovação das Nações Unidas. Clubes de caminhada na montanha que criam impulso para a reunificação da Coreia. Combinando as principais organizações de paz que eles estabeleceram e, finalmente, o Conselho Interreligioso e Internacional da Paz. Esta iniciativa inspirou esforços em comum para a realização de um mundo de paz genuína que transcende fronteiras nacionais. Eu alcancei a idade avançada de 85 anos, mas eu continuarei trabalhando mais duramente do que qualquer outro, até o dia no qual a terra transborde com as famílias verdadeiras de Deus. As armas no Oriente Médio façam silêncio e deem lugar a fogos de artifício de paz e alegria e gritos de Mansei! Vitória eterna.
celebrando a unificação da minha pátria, ecoem da Coreia pelo Pacífico para serem ouvidos na América. Até mesmo em sua idade avançada, o reverendo Moon expressou a singular resolução de se levantar na linha de frente da providência de Deus para continuar o trabalho para a paz global. O reverendo e senhora Moon trabalharam ao longo de suas vidas para se encontrar e inspirar aqueles nas mais altas posições de liderança para usar seu poder e habilidades de liderança pelo bem maior. Mas eles também sabem tomar tempo para relaxar, falar, cantar e dançar com os outros. O curso deles para a salvação das nações e do mundo provê um modelo de amor verdadeiro. E isto, como um todo, provê uma aldeia global neste novo milênio. Com o reverendo e senhora Moon, vamos criar a pátria de Deus, o reino da paz, onde todos nós possamos viver sob o reinado eterno de paz e tranquilidade no novo céu e nova terra, que começará do poder de fortuna celeste. A luz da vela celeste ilumina este mundo escuro. A era do pecado e do sofrimento acabou anunciando uma nova era de paz eterna sob um Deus. No começo havia pessoas que amavam e reverenciavam o céu. Eles são os ancestrais do povo mongol que trouxeram luz para este mundo e geraram uma grande civilização. Hoje, seus descendentes estão espalhados pelo mundo, inclusive pela Coreia, Japão e Américas do Norte e do Sul, etc. Mesmo assim, eles gostam do grande espírito dos seus ancestrais. No século XXI, o povo mongol do mundo redescobriu sua raiz. Eles têm se levantado novamente como os precursores da paz e anunciam uma nova era. Há um líder que está guiando um movimento para a paz que vai além dos povos com raiz mongólica, além das religiões, raças e nacionalidades. O reverendo Sun Myung Moon revelou os segredos do céu, através da vida de amor verdadeiro com sua esposa, senhora Ha Cha-han Moon. Tem focalizado seus esforços na realização de uma família global sob Deus. Mesmo hoje, eles estão investindo a totalidade de seu ser no estabelecimento da providência de Deus, o eterno mundo da paz no céu e na terra. Este mundo é um mundo onde o céu e a terra, o homem e a mulher, a mente e o corpo e todos os outros parceiros sujeitos e parceiros objetos estão unidos no amor verdadeiro. O reverendo Moon chama este mundo pelo termo coreano Cheong-il-guk, reino unificado de paz. Ele tem somente uma meta em sua vida: a criação do Cheong-il-guk, que é um mundo de paz que manifesta os ideais de interdependência, mútua prosperidade e valores universais compartilhados. A cerimônia internacional da bênção de casamento é a base da salvação da humanidade e da realização da paz. O objetivo é criar, através do amor verdadeiro de Deus, uma família global que transcenda fronteiras nacionais, culturais, religiosas e ideológicas. A cerimônia de bênção, que começou com a bênção de 3 casais em 1960,
tem dramaticamente crescido em escala. Recentemente, líderes políticos e religiosos, bem como a segunda geração deste movimento, começaram a participar da cerimônia da bênção, que tem crescido numa instituição que cria paz no indivíduo e no mundo. Há três coisas contribuindo para este movimento de paz: a verdade que revela os segredos de Deus, o mundo espiritual e a história da humanidade. As bilhões de famílias abençoadas na terra e no céu que manifestam o ideal do amor verdadeiro de famílias verdadeiras. E incontáveis organizações pacifistas internacionais e empreendimentos em uma imensa variedade de campos, incluindo religião, jornalismo, educação, artes, ciência e tecnologia. Para estabelecer mais rápido e firmemente este movimento de paz, o reverendo e senhora Moon tem incansavelmente impulsionado em todas as partes do mundo, do coração da África ao edifício central das Nações Unidas. Vamos fazer o novo milênio uma era de paz verdadeira e ideais verdadeiros, na qual as pessoas praticarão o caminho do amor verdadeiro. O poder do amor e as palavras de verdade se tornaram uma força impulsionando mudanças nos corações dos indivíduos, transformando sociedades e recriando nações. Isto foi fundamental para o período da Guerra Fria e o período pós-Guerra Fria. Isto tem milagrosamente florescido e produzido frutos em 195 nações. Movimento de reavivamento espiritual. Um movimento para promover amor puro e famílias verdadeiras. Marcha da Paz em Israel e Palestina. Serviço para a paz. Movimento para a renovação das Nações Unidas. Atividades de embaixadores para a paz e marcha dos membros associados das montanhas pela causa de reunificação das Coreias. Desde o fim da Guerra Fria, o reverendo Moon tem promovido suas iniciativas pela paz em diferentes locais do mundo. Ele também está focalizando construir um fundamento nos setores da cultura e do turismo. Através da arte, a natureza humana original pode ser manifestada em beleza. As atividades de turismo e lazer tornar-se-ão uma indústria importante no século XXI e trarão paz à mente e ao corpo e liberação ao espírito. Em 3 de outubro de 2003, o reverendo e senhora Moon consolidaram suas fundações internacionais da paz, inaugurando as Nações Unidas da Paz. De acordo com os ensinamentos do reverendo Moon, as pessoas justas deste mundo estão focalizadas em iniciativas para um mundo de paz que vão além da nacionalidade, raça, cultura e religião e não conhecem fronteiras. As Nações Unidas da Paz estão direcionando sua atenção para as iniciativas para gerar a paz no Oriente Médio. O reverendo Moon tem ensinado que a reconciliação entre a fé abraâmica do judaísmo, cristianismo e islamismo será o primeiro passo para criar a paz no Oriente Médio. A coroação de Jesus foi realizada em Jerusalém de acordo com o desejo do reverendo Moon. Apesar de Jesus ter vindo como um salvador, Jesus morreu sobre a cruz e então ressuscitou como o Rei da Glória. Com amor, ele trouxe reconciliação entre os inimigos que estavam derramando sangue um do outro num conflito brutal.
Em 23 de março de 2004, no prédio Dixon do Senado americano, os embaixadores das Nações Unidas, os senadores dos Estados Unidos e os congressistas, bem como os líderes internacionais, reconheceram as contribuições do reverendo e senhora Sun Myung Moon para promover um mundo de paz e os reconheceram como rei e rainha da paz. Um anjo foi para aquela cadeira sagrada do trono de Deus e disse: "É o tempo para o Messias verdadeiro vir. Eu farei isto agora porque eu nunca tinha visto este milagre onde judeus, cristãos e mesmo muçulmanos se uniram para a paz." Referindo-se ao Senhor do segundo advento, ele o proclamou através da corneta durante o testemunho do rabi judeu. Ele estava cheio do Espírito Santo. Apesar da perseguição, o reverendo Moon tem derramado sangue e lágrimas pela causa do céu e da humanidade. Ele conservou estas dores com um sorriso que suprime as lutas que ele tem feito para vencer o amargo flagelo da restauração através da indenização. Uma cerimônia de premiação da Coroa da Paz foi feita na Coreia depois de um evento parecido em Israel e nos Estados Unidos como parte da providência de Deus. Representantes de 3 nações do leste a oeste nomearam o reverendo e senhora Moon o rei e rainha da paz. Passaram-se 70 anos desde que o reverendo foi chamado por Deus pela primeira vez. Como Salvador, Messias, Senhor do segundo advento e verdadeiros pais da humanidade, o reverendo e senhora Moon têm ganhado vitória substancial e têm sido reconhecidos por aqueles no mundo espiritual e na terra. O reverendo e senhora Moon ascenderam ao trono de rei e rainha da paz na capital dos Estados Unidos e na Coreia. Todos os clãs coreanos têm se voltado para servi-los como rei e rainha da paz. Também a Mongólia e várias outras nações do mundo respeitam o reverendo e senhora Moon como rei e rainha da paz. Chang Il-guk, a nação unificada para a paz, exatamente como a humanidade tem esperado, é o fruto dos esforços históricos. Ela tem um significado central em nosso tempo e anuncia o começo do nosso futuro pacífico. Eu alcancei a avançada idade de 85 anos, mas eu continuarei a trabalhar mais duramente do que qualquer outro até o dia em que a terra se encha com famílias de Deus. As armas no Oriente Médio silenciem e deem lugar aos fogos de artifício da paz. E a alegria e gritos de Mansei, vitória eterna, celebrando a unificação da minha terra natal, da Coreia, ecoem através do Pacífico para serem ouvidos na América. Não há maneira de entender o coração do reverendo Moon através de 6 prisões injustas e através do insuportável sacrifício que ele tem feito diante do altar do céu. Reconhecido como o Rei da Paz, o reverendo Moon mais uma vez mostrou sua resolução e determinação pela realização do mundo de paz. Um dia, o reverendo Moon e sua esposa discutem história e a direção que o mundo tem a obrigação de tomar no futuro com líderes das nações do mundo. No dia seguinte, eles ficam à vontade, falando, cantando e dançando com outros. Suas vidas, que são dedicadas para a salvação do mundo, são modelos de amor verdadeiro e dá esperança a todas as pessoas do mundo desta aldeia global neste milênio. Vamos apoiar os ideais de paz como mongóis.
vamos guiar a humanidade. Com o reverendo e senhora Moon, vamos criar a terra natal de Deus e o reino pacífico, que é um mundo sem fronteiras, onde nós podemos viver no reino da paz e prosperidade eternas através do amor verdadeiro.